Fala pessoal, boa tarde. Vamos para mais um vídeo sobre juros futuros. E hoje a gente vai fazer um giro diário, tentar fazer esse programa sempre que der, quase todo dia, falando do giro diário, dos DIs, o que aconteceu, quais são as perspectivas para os próximos dias, o que a gente tem que ficar atento, e um trade que dá para ter sido feito no dia, ou enfim, o que a gente tenha comentado aí ao longo desses dias. Então, eu vou olhar aqui primeiro para o gráfico do FACA 23. Bom, esse aqui é a minha tela principal, esse aqui eu olho bastante fluxo ao longo do dia, olho o player, quem está comprando, quem está vendendo, isso aqui eu olho bastante o fluxo para me embasar nas operações, para dar entrada nas operações, e o gráfico me dá algum guia ali de direção, de pontos, de possíveis brigas, e principalmente de tendência, né? Mas vou mostrar o gráfico aqui do FACA 23 só porque o pessoal costuma dizer que análise técnica não funciona nos DIs e eu vou falar como eu gosto de usar e para mim funciona, tá? Bastante, inclusive. Bom, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, eu uso 10 ou 15 minutos. E aí eu traço as linhas de tendência de alta e de baixa, assim como se fosse qualquer outro ativo também, tá? Percebam que ele fez um topo aqui no dia 29. Aliás, deixa eu puxar um pouquinho mais, que eu acho que tem. Ele fez um topo aqui no dia 25. Para o pessoal do curso, eu tinha até falado que achava que de fato ele tinha feito um topo pela característica. Percebam que logo que bateu aqui, ele voltou com muita força. Olha o tamanho desse candle aqui. E depois, com esse teste aqui, e sim tem força para chegar nele de novo, para testar esse topo de novo. Para mim, esse aqui tinha sido tinha feito um topo de curto prazo. Que de fato está se confirmando, mas ao longo dos dias aqui eu estava achando até que não ia passar do 6,50, mas passou. Eu desenhei aqui uma linha de tendência de baixa, aqui uma linha de tendência de alta, rompeu o 6,50 para cima aqui, e aí foi o vídeo que eu fiz ontem, inclusive, falando que rompeu aqui, as médias estão viradas para cima, aqui é compra, e aí a gente só vai virar a mão quando tiver algum gatilho de fluxo ou de gráfico muito forte, mas se não, é um ativo bem direcional. E eu também falei que os DIs estavam bem precificados já, inclusive os mais longos estavam com bastante prêmio, mas enquanto o mercado estivesse indo, a gente tem que ficar na compra. E a gente tinha o problema, a gente tem aí o impasse fiscal, o impasse do orçamento, que não foi resolvido ainda. Então, isso aí é o que pressiona bastante os DIs, né? Enquanto não tiver uma decisão realmente, enquanto não sair nada definitivo, vai ficar pressionado. Mas hoje, inclusive, uma fala do Guedes em relação ao orçamento fez com essa derretida aqui. Começou com o leilão do Tesouro e depois a fala do Guedes deu fortaleceu esse movimento de queda aí, e aí depois ainda teve o diretor lá do Banco Central falando também sobre perspectivas de taxa de juros, que aí fez com que enterrasse morto de vez aqui os DIs. Bom, mas vamos lá. Falando de gráfico, rompeu aqui essa trendline aqui, essa linha de tendência de alta, de baixa, rompeu aqui, então esse aqui para mim é para cima. A gente vinha comprando. Ontem eu achei que chegava no 6,70, não chegou no 6,68. Hoje eu estava achando que ia chegar no 6,80, inclusive, mas percebam que chegou no 6,70, que era meu alvo inicial, e era a região de 111%, ou seja, região de fibroviolino, pela metodologia do Marco Rossi, e aí começou a voltar com bastante força. E o interessante daqui eu gosto de olhar esse gráfico e olho o fluxo ao longo do dia. O pessoal que estava na sala lá acompanhou. Esse fluxo aqui que entrou na venda foi bem nítido, tá? E aí quem entende um pouco de leitura de fluxo pode até rodar um replay aqui, bota exatamente nesse momento aqui, mas vai conseguir ver muito fácil. Basicamente entrou um player defendendo aqui no 6,70, apregoado aqui no 6,70 com um lote gigante, e aí veio duas corretoras apregoando o lote grande e vendendo, tá? Ou seja, estava apregoando e estava de fato confirmando, fazendo um movimento de queda, batendo, né, os contratos, vendendo e apregoando o lote, calçando a venda, como a gente fala, né? E aí
Bom, e aí seria uma venda relativamente tranquila aqui, apesar de estar contra a tendência, com alvo inicial aqui no 664, e eu falo isso porque tinha sido o ponto aqui inicial que tinha defendido na alta e no dia anterior. No dia anterior viu bastante fluxo aqui no 664, defenderam bastante, e foi a região que, inclusive, essa região aqui que defendeu e voltou a cair, né? Tinha saído bastante lote aqui, e eu achava que podia defender ali, seria o primeiro alvo ou parcial para quem tivesse vendido por ser contra trend, né? De fato, deu uma seguradinha, depois saiu o resultado do leilão de tesouro, e aí veio testar essa trendline aqui. Eu achava até que ia segurar e que ia permanecer para cima, tá? No primeiro momento eu achei que, e de fato, tocou exatamente na minha trendline, essa linha de tendência de alta que eu fiz, uma de curto prazo e tinha uma de maior prazo aqui, que vinha desde o dia 31, que foi meio que esse triângulo aqui. E aí, tocou na minha linha aqui, veio testar, VWAP é um ponto que eu olho sempre muito também. E aí não teve força. Eu acho que eu até cheguei a falar na sala, falou, pessoal que está comprado aí, fica ligado, porque essa região do 65, 66 saiu bastante lote. Ó o volume aqui. O volume aqui no 666. Tinha saído bastante lote nessa região, achei que podia ter defesa, de fato teve defesa aqui, que era a região da VWAP, e aí você vê de fato as médias começando a virar para baixo. Depois não teve força para segurar nessa linha de tendência de alta aqui. Eu achei até que ia segurar nessa segunda aqui, mas veio com muita força. Quem acompanhou o fluxo aqui, e esse é o bom de acompanhar o fluxo junto com o gráfico, viu que esse movimento do bola aqui, do 6,60, foi muito forte. Tinha uma corretora aqui apregoada no 6,60 e no 6,62, se eu não me engano, com lotes muito grandes, e aí vieram os vendedores e bateram com força e apregoando em cima. Então esses movimentos, gente, a gente não pode ir contra, principalmente quando está perdendo uma linha de tendência, as médias virando para baixo. Essa é a beleza de você ver o fluxo. Você tem que entender o que está acontecendo ali e ver quem é que está ganhando a briga. Os vendedores aqui, tinha um cara com lote enorme no 50% do dia, que eu também coloco aqui, não é um ponto de FIBO, mas eu uso porque é um ponto que tende, para mim, dar uma direção do dia. Em vários momentos ele toca a região de 50% e segue subindo, ou nesse caso aqui ele rompeu com força para baixo e foi, meio que deu a direção do dia, então para mim esse é um indicativo. E foi ladeira abaixo aqui. Eu achei que seguraria aqui, mas não segurou. E com essa confirmação aqui desse rompimento aqui do bola, que foi muito forte, de fato teria uma compra extremamente arriscada aqui. E aí veio até o 61, o 161 de FIBO, a região, o alvo final. Não respeitou nem a VWAP semanal, nem a região mais negociada da semana, que é o 6,50 ali, que para mim estava sendo ponto de briga. E é isso. Para mim até eu achei que foi demais, porque amanhã tem PCA. Sexta-feira sai PCA, então achei que os players não iam ficar tão vendidos assim, não iam entregar tanto prêmio assim, dessa forma como entregaram no dia antes de sair PCA. Mas, enfim, como eu falo, contra fluxo não há argumentos, né? Então tem só que seguir o fluxo, não tem jeito. E aí, falando um pouco Bom, o Faca 25 também fez um movimento bem parecido, tá? Eu acompanho os dois no intraday, eu acompanho até o fluxo dos dois. Ele também, ele abriu, ele chegou a tocar lá a região de menos 11 de FIBO, depois veio brigar aqui na região de 50%, depois virou para baixo e aí foi até o alvo aqui do 161, alvo final, com as médias já viradas para baixo, não respeitando nem os pontos mais negociados da semana. Enfim, então foi um movimento bem forte hoje. E aí, olhando para um cenário um pouco mais... Vamos puxar outra tela aqui. Bom, olhando para um cenário um pouco mais macro, antes só de eu entrar nesse cenário um pouco mais macro, eu olho outro gráfico também, o de Renko, no intraday, e
essa venda aqui que eu falei que deu lá em cima foi confirmada aqui pelo nosso divergência de FR aqui, que a gente tanto fala, tá? Deu uma divergênciazinha aqui, topo mais alto, IFR mais baixo, deu aqui essa venda. E aí vocês podem ver aqui. Inclusive até respeitou bastante um outro ponto que a gente fala bastante no curso do Pivot Point. Enfim, respeitou algumas áreas. Quem gosta de fazer o scalpzinho aí, tem algumas pessoas que gostam. Mas nesses cenários assim é melhor pegar o trend mesmo, realmente, né? E aí você consegue, a única forma que você consegue ver é alinhando o gráfico com o fluxo, pelo menos para mim, tá? Para pegar esses movimentos no DI. Olhando para um movimento um pouco mais macro, que eu tinha mostrado até ontem, no vídeo de ontem, esse triângulo aqui que eu acabei de mostrar, ó, percebam que eu tracei uma outra linha de tendência de alta aqui, perderam as duas, e aí já está aqui embaixo. Vamos ver como é que reage aqui, tende aí ao 6,35. Eu acho que amanhã com o IPCA pode ser que a gente tenha bom, é imprevisível, né? A gente não sabe o que é que vai sair, mas o cenário ideal aqui para mim seria um pullbackzinho aqui nas médias para a gente vender, se é que vai fazer isso ou se é que vai continuar caindo, né? Mas para mim as médias estão começando a virar para baixo, inclusive nos 60 minutos, a média de 50, a média de 20 já virando para baixo, parece de fato ter feito um topo duplo aqui, para quem gosta de gráfico. Ó, topo duplo parece, só vai confirmar com a perda desse 6,35. E a gente tem que ficar ligado como é que vai reagir quando chegar nesse ponto aqui. Daí costuma respeitar bastante os suportes e resistências, né? Isso aqui seria uma resistência, aliás, um suporte, que inclusive defendeu aqui nesse toque aqui. Mas vamos ver como é que vai ser se chegar lá. E aí, falando do gráfico diário, a gente está desenhando também um topo duplo aqui, né, assim como nos 60 minutos. E tem essa trendline aqui, essa linha de tendência de alta, que pode confirmar a perda dela, jogando imediatamente aqui no 6,23, 6,01, no 6 bola, talvez. Vamos ver se confirmar. E aí, falando de dados um pouco mais qualitativos, só puxar essa câmera aqui para esse aqui de novo. Bom, e aí trazendo uns dados um pouco mais qualitativos, como eu tinha falado ontem, a Selic já estava sendo precificada a 6, agora caiu 10 pontos aí, 5,90. E o Faca 23, que eu falei que estava sendo negociado a 9, o mercado está precificando a 9, já está sendo tradeado a 8,50 pela taxa forward, né, fazendo a taxa forward. Eu ainda vou bater a curva direitinho para ver exatamente quanto está dando, mas falando dos spreads que eu tinha falado que me chamavam a atenção, inclusive eu não posso dar call de compra nem de venda, né, e nem é minha intenção fazer isso, mas eu já estava ligado, inclusive eu tinha comentado com algumas pessoas que fica ligado em alguns spreads aí, tem alguns spreads que já estão bem altos, e eu vou mostrar quais são. A gente não pode ir contra o fluxo, né? Vender um day longo é sempre mais arriscado que vender um curto, mas me chamava a atenção alguns spreads, e esse spread aqui do Faca 23 com Faca 22 já era um spread que vinha me chamando a atenção, pelo fato da curva do mercado estar dando 300 bips de alta em 2022 praticamente, que para mim era bastante. Eu ainda estava esperando uma confirmação da inflação, vamos ver como é que vai ser a inflação, porque a inflação amanhã pode de fato dizer muita coisa e deixar um cenário mais claro, mas eu já estava achando exagerado aqui. E se você olhar no gráfico, que eu gosto de ver os spreads, podem ver que esse spread aqui estava tocando a banda quase que superior aqui já da banda de Bollinger, e você olhando qualitativamente, o mercado estava dando 300 bips de alta, então já era bastante.
se você acreditasse que não ia ser esses 300 pontos de alta, 300 bips de alta, que ia ser menos, você poderia fazer uma operação de flattening, né? Que seria basicamente você vender o 23, comprar o 22, esperando que o 23 vai cair mais do que o 22. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Hoje o 23 caiu 24 pontos, enquanto o 22 caiu 6,5 pontos. 6 pontos, vai. 6 pontos o 22, o 23 caiu 24 pontos. Então, esse seria uma operação de flattening, que é muito arriscado com o fiscal atrapalhado aí, com o governo sem muita definição do orçamento, mas como já estava bem gritante assim, a 300 bips é bem alto, e pensando em risco-retorno, pensando que nesse ponto aqui você tem, teoricamente, pouco para subir muito, né? Você pode estabelecer um stop aqui, sei lá, não sei, você pode fazer qualitativamente, vendo quantos pontos você acha que é razoável, ou quantitativo, né? Então, você pode colocar 5 pontos contra você vai dar um stop, ou financeiro, enfim, o stop aí vai de cada um. Mas, de fato, você tem muito para ganhar aqui, tem mais para ganhar do que para perder, né? Segundo esse gráfico aqui. E como eu falei, né, eu não posso dar call de compra nem de venda, nem é minha intenção fazer isso, não sou analista de valores imobiliários, mas eu já estava de olho nesse spread aqui, e acho que eu tinha comentado que os spreads dos curtos já estava começando a me chamar a atenção, porque tinha alguns spreads dando bem gordos aí, né? Bastante prêmio na curva. Aí, se você olhar de fato todos esses spreads aqui, o que mais caiu hoje foi o 23 com 22, o 24 com 22 também caiu bastante, mas o 23 com 22 foi o que mais caiu, tá? E, bom, falando da sala hoje 75% da sala ficou positiva, 25% ficou negativo. A intenção da sala, de fato, é ser o mais consistente possível, então o que eu quero fazer é minimizar a perda desses caras. Eu não dou call de compra nem de venda, todo mundo faz da própria cabeça, mas termina que a gente vai falando ali no mercado ao longo do dia e acho que pode ir clareando algumas coisas na cabeça de quem está lá na sala com a gente. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, obrigado pela audiência aí e valeu.